Vamos lá, aula 28, falaremos hoje sobre o Império Bizantino, tá? Meio simples, mesmo porque eu já vim nessas últimas aulas, eu meio que já falei muito sobre isso. O Império Romano, quando ele entra em declínio, quando começa a entrar em declínio, imperadores romanos decidem, notam que é necessário fazer algo como uma forma de segurança mesmo, e até para facilitar a administração. O Império tomou um tamanho grande demais, até para administrar, para controlar. Eles decidem dividir esse império em duas partes, tá? Você vai ter o Império Romano do Ocidente, que vai entrar em declínio e vai acabar, como eu falei nas aulas anteriores. A área vai ser reocupada pelos bárbaros que já estavam lá, os germânicos. E você tem o Império Romano do Oriente, que quando o Império Romano do Ocidente cai, e toda a elite romana, o restante da elite, vai para o Império Romano do Oriente, ele vai ser rebatizado com o nome de Império Bizantino. Por que Bizantino? Porque a cidade, a capital, se chamava Bizâncio. Essa capital depois foi rebatizada com o nome de um imperador romano, chamava Constantino. Ele rebatizou a cidade como Constantinopla, que vai ser a Roma do Oriente, vai ser a sede do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, tá certo? Essa mudança, boa parte dos romanos já estava no Império Romano do Oriente, você já tinha um controle político, religioso do Império Romano do Oriente. Quando os romanos do Império do Ocidente vão para o Império Bizantino, mudam, fugindo das invasões bárbaras do fim do Império, você vai ter conflitos sobre o controle do poder, da religião, da igreja cristã. Tudo isso não vai ser simples de ser arranjado. Você tinha um imperador do Oriente e um do Ocidente. Quando o imperador do Ocidente vai para o Oriente, você vai ter conflitos até chegar a qual é o que vai controlar a região. Na religião a mesma coisa. Então vai ser um período meio conturbado, meio confuso, mas aos poucos o Império Romano vai se estabelecer. Não vai criar grandes mudanças no estilo de vida, se comparando com o Império anterior, tá? Então os romanos, que agora são bizantinos, eles vão viver como viviam antes do Império Romano. A escravidão vai ser mantida, a religião vai ser a cristã, as regras, as ordens, os valores vão ser os valores trazidos do Império Romano. Vão continuar utilizando as línguas, principalmente, só que no Império Romano do Oriente você vai utilizar mais o grego, que as elites romanas já utilizavam, tá? Mesmo em Roma, a elite romana utilizava muito o grego, que era muito mais glamouroso, muito mais chique. E era uma língua que não era dominada pela plebe, pelo povo. As elites falavam muito em grego. Então, no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino, o grego vai ser a língua oficial. Então você não vai ter grandes transformações. A escravidão vai ser mantida, enquanto lá no que era o Império Romano do Ocidente, a escravidão foi proibida. Os povos bárbaros execram a escravidão, mesmo porque antes eles eram escravos. Então, quando eles se libertam, a coisa que eles menos querem é que a escravidão continue. Já no Império Bizantino, a escravidão vai continuar normalmente. A forma de produção, a militar, tudo isso vai continuar, com influências muito maiores do mundo grego e do mundo do Oriente Médio. Então é óbvio que vai se criar uma cultura que em parte é romana, mas que tem muita influência da região. A região é que o Império Bizantino vai ocupar. Então é um mundo, embora traga valores, religião, política romana, o Império Bizantino vai ser uma área, mesmo nas construções, nas igrejas. Você tem aqui a Catedral de Constantinopla. Hoje Constantinopla se chama Istambul, tá, gente? Então você vai ver que a arquitetura, a decoração é diferente, é uma coisa muito mais com influências árabes, com influências gregas do que o Império Romano em si, tá? Então você vai criar um novo império que vai substituir o Império Romano. Ele não vai substituir plenamente, porque a área que ele vai ocupar, embora grande,
nem metade do que era antes. Os romanos não têm mais a mesma base, o mesmo controle que tinham antes. Então, mas é uma área para onde os romanos, a elite romana vai migrar com o fim do Império Romano. Tá? Os que tiveram essa possibilidade de sair de Roma, sair do Império Romano, fugiram com suas riquezas, com suas posses, seus escravos, para o Império Bizantino, onde construíram, onde deram sequência a uma nova lógica, uma construção de uma nova sociedade, tá? Inspirada nos ideais romanos, nos valores romanos e nas influências locais ali da região. Esse Império Bizantino ele vai durar 1000 anos. Tá? O Império Bizantino ele vai suportar durante toda a Idade Média, vai ser poderosíssimo. Tá? Principalmente nessa ligação entre Europa e Oriente. Você vai ter nesse momento já, você vai ter a Rota da Seda, produtos trazidos da China para ser comercializados na Europa e vice-versa. Então esse Império Bizantino ele vai ter uma importância muito grande como intermediário entre a Ásia, a Europa e até mesmo a África. A cidade de Constantinopla, eu estou colocando aqui uma imagem para vocês verem, ela vai funcionar como centro comercial naquele período, tá? Na Idade Média. Falaremos da Idade Média depois, mas aqui do Império Bizantino, porque o Império Bizantino existe durante a Idade Média. Tá? Inclusive o Império Bizantino é o que define quando a Idade Média começa e quando ela termina. Ela começa quando o Império Romano do Ocidente acaba, e aí o Império Bizantino surge. E a Idade Média vai acabar quando o Império Bizantino é invadido pelos turco-otomanos, e aí o Império Bizantino acaba. Então esse período que o Império Bizantino tem o seu controle, o seu domínio, é um período de 1000 anos. Não é mais um grande império, uma grande dominação como os impérios da antiguidade, mas vai ter a sua importância, principalmente essa importância de intermediação entre os mundos daquele momento, entre Oriente Médio, Ásia, com Europa, com o norte da África. Tudo vai ser feito a partir dessa cidade que eu mostrei aí, a cidade de Constantinopla. Constantinopla vai ser o grande centro do mundo naquele momento, de onde todos os povos vão se reunir para fazer comércio, trocar produtos, trocar culturas, trocar saberes, conhecimentos, descobertas. Então Constantinopla vai ser o centro do mundo naquele momento, uma cidade efervescente, com uma cultura efervescente que vai assimilar culturas de todos os lugares. Então o Império Romano tem essa importância. Ele vai estar no meio de conflitos que vão surgir na Idade Média, conflitos religiosos entre muçulmanos, judeus, cristãos. Então vai haver nesse período do Império Bizantino, vai ter guerra por causa de religião, você vai ter as cruzadas, e o Império Bizantino está sempre no centro dessa confusão, dessa troca, desses conflitos. O Império Bizantino ele é o caminho para todos têm que passar pelo Império Bizantino para ir de um lugar para o outro. Então, mesmo não sendo comparável aos grandes impérios da antiguidade, mesmo estando longe do poder que o Império Romano teve, o Império Bizantino ainda tem uma grande importância durante o período da Idade Média. Inicialmente como refúgio, como sobrevivência do Império Romano, e posteriormente como grande centro desse intercâmbio entre as regiões. Não percamos de vista, nessa época não tem internet, não tem telefone, não tem televisão, não tem rádio. A comunicação é oral, escrita também, mas pouquíssimas pessoas dominam a escrita, a leitura. Então o Império Bizantino ele é o local de passagem entre esses povos. Pelo mapa aqui você vai dar para ver o único ponto onde todos os 3 continentes, as 3 regiões se conectam é o Império Bizantino. Então qualquer conexão entre esses grupos terá de passar obrigatoriamente pelo Império Bizantino. Nesse momento você vai ter os asiáticos que estavam isolados pelas montanhas, pela cordilheira do Himalaia,
vão criar a Rota da Seda, vão trazer produtos, vão comprar produtos, tudo isso é feito aqui no Império Bizantino. Então a importância desse império é essa, mesmo não tendo a grandiosidade dos impérios da antiguidade, é importantíssimo, tá? Importantíssimo para esse período ali na região, beleza? Bom final de semana para vocês, essa é a última aula da semana que vem inicia, e aí na primeira aula na segunda-feira eu colocarei uma atividade e as outras aulas no decorrer da semana, tá certo? Bom final de semana e se cuidem.